Ser mãe, esposa, empresária, ter um lote de tarefas domésticas e não se esquecer de ser mulher. Missão impossível? Neste episódio vou falar da minha experiência enquanto empresária e mãe e algumas sugestões que possam facilitar das vossas vidas e fazer com que se sintam mães e empresárias mais realizadas. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá Business Lovers, hoje mais aqui há minhas ouvintes mulheres, não é? Que até a grande maioria do meu público. Tenho aqui um episódio dedicado a elas, nomeadamente às que já são mães, ou que pensam nisto no futuro e que lhes traz até alguma ansiedade, algum receio de como gerir aqui a carreira profissional, os seus negócios e tudo em simultâneo. E porquê agora, não é? Eu até pensei inicialmente lançar este episódio, que muitas das perguntas que me vão chegando às vezes no Instagram estão relacionadas com isto, e também muito da minha audiência sei que se vai rever neste episódio. Eu pensei em lançar no Dia da Mãe este conceito, não é? Mas na realidade eu decidi fazer agora. E porquê? Porque basicamente o Dia da Mãe é o Dia de todas as mães, mas para mim passou a ser uma realidade há 2 anos, por esta altura. Foi a 12 de março de 2021 que eu me tornei mãe pela primeira vez, o que significa que este domingo o meu filho Rodrigo fez 2 anos. Entretanto, e para quem me segue também já não é novidade, neste momento já estou grávida novamente, desta vez uma menina, a Anabela, que está a menos de um mês de nascer e há poucas semanas provavelmente, não sei, um mês mais tardar. E embora choque algumas pessoas ter 2 filhos num período de tempo tão curto, acho que choca ainda mais isto para quem nunca teve nos planos ter filhos. Nunca é mais pura das verdades, ou nunca, quando eu já tinha atingido algum grau de maturidade, quando eu já sabia o que queria da vida, não é? Por vezes impingem-nos esse sonho muito, muito cedo, não é? Nós vemos as coisas formatadas dessa forma, mas ainda somos muito precoces para decidir aquilo que vai ser o nosso futuro e nessa altura nada estava decidido relativamente ao meu futuro, quando porventura poderia ter pensado nisso. E então eu traçava muitos planos a nível profissional, mas nada relativamente a 2 pontos que normalmente as pessoas e as mulheres pensam muito, que é casar e ser mãe. Relativamente a casar, não digo que não tinha esse interesse, aliás, não de casar em si, a própria formalização, não é? Mas ter alguém com quem quisesse partilhar na minha vida, mas sempre achei que isso são do tipo de coisas que não dependem só de nós. Então, não coloquei isso como um objetivo, como um plano. Há uma coisa que de alguma forma acredito que aconteçam de forma espontânea e natural, e assim deve ser, pelo menos para mim era assim que eu via e é assim que eu vejo. E bom, no meio disto tudo, ironia da vida, acabei por casar até, diria, relativamente cedo para os padrões de hoje em dia. Eu tinha 27 anos e com tudo o que se tem direito, não é? Casamento na igreja, como já muita gente não faz, com vestido de noiva com causa, com mais acaba, véu e festa, como manda a ocasião, tudo isso. E relativamente a filhos, não diria que eu não dizia não a isso, mas era algo que estava muito longe do pensamento, não entrava nos planos, fugia do tema, até me dava algum desconforto e nem sei bem o que é. Quando via casais com bebés, ou até pensar no parto e tudo mais, isso para mim era uma coisa que estava a léguas, que era impensável, e não fazia de todo parte do meu pensamento. Até que hoje, mais madura, não é? E depois de ter passado por esta situação, entendo o porquê. E este porquê são crenças. São aquelas crenças que nos implantam na cabeça, não é? Sobre dinheiro, trabalho e também aqui a questão da parentalidade, não é? Ou até da maternidade mais em específico. Sendo que este ponto acaba por ser mais tarde, não é? Não logo desde a crianças, mas com as crianças de dinheiro, que normalmente acabam por vir de forma mais precoce, não é? Por exemplo, quando nós ouvimos aquelas frases do quando tiveres filhos, vais ver como é, um dia quero ver como vais criar os teus filhos, os filhos dão-me trabalho,
gasta-se muito dinheiro com os filhos, custa muito ter um filho, até do ponto de vista fisiológico, não é? Sofres muito, a viver para os filhos, nós deixamos de ter vida própria, etc, etc. Todas conhecerão esses quase dogmas que a sociedade nos incute e que hoje tenho a certeza que foi por causa disso que ter filhos nunca estava nos meus planos. Ainda que o relógio biológico também nunca tivesse despertado, mas também se calhar era muito difícil que eu viesse a despertar quando eu via na boca de todos estas coisas, não é? E és tu ou os teus filhos, não é? Deixas de ser tu, é a tua carreira, ou a partir do momento que passas a ser mãe, isso fica para trás, o casamento antes dos filhos é uma coisa, depois é outra. Basicamente, dizem-nos já ter filhos é a coisa do mundo, mas depois dizem isso numa única frase, depois dizem nas outras 20 ou 30 que é completamente antagónico àquilo que é supostamente o melhor da vida, não é? E como eu digo sempre, eu tenho muita sorte nos azares ou contratempos, neste caso eu acho que não é um azar, é um contratempo, que a vida me coloca. A maternidade para mim passou basicamente de uma decisão para uma escolha, e nada fácil, ou seja, no dia 8 de 2020, e sem que algo assim significante fizesse para ver, eu descobri que estava grávida, e sim, eu sei o dia em que eu descobri que estava grávida, mas as gravidezes, até porque em ambos os dias eu tirei uma foto do pôr do sol, nesse dia, para sempre eternizar esse momento e me lembrar que foram dias especiais, não é? Não é só o dia do nascimento, realmente ela nasceu para mim, estas duas ideias, não é? Estes dois bebés nasceram para mim nesse dia, no dia que eu descobri que dentro de mim havia vida. Então eu decidi das duas vezes eternizar com tirar uma foto do pôr do sol. A primeira vez foi assim um bocado, olha, lembrei-me que às vezes tirava no verão, a ver o pôr do sol, então decidi tirar nesse dia, sem pensar muito. E depois na segunda vez pensei, foi bonito, eu muitas vezes recordo esse dia, vou ver a foto, então vou fazer a mesma coisa. E porquê que na primeira vez não foi algo pensado? Porque eu simplesmente caiu-me tudo, não é? Não estava à espera. Na primeira gravidez eu decidi aceitar o que aconteceu, pensar na reviravolta que ia ser a minha vida e amar a decisão não para dias. Basicamente foi isso. Eu, apesar de ser algo, não é, completamente fora dos meus planos, nunca para mim foi opção não ter este filho. Não, eu duvidei muito, não é? De tal forma que eu lembro que lá está, eu soube isso mesmo ao final da tarde, já início de noite, era verão, por isso lá está, o pôr do sol era mais tarde. E eu ficar a pensar muito naquilo e eu pensar, não é possível. E eu fui ver que horas é que abriam todos os laboratórios de análises da minha cidade, vi qual era o primeiro que abria, e acho que salvo erro era às 7 ou 7:30 da manhã, e antes do laboratório estar aberto eu já estava lá à porta para fazer a análise, e ainda por cima isto dado alguém que vem das ciências exatas, engenharia química, não é? Nem sequer devia de estar aqui a equacionar um falso positivo num teste de gravidez, ainda que seja um teste rápido. Mas pronto, lá está, estas coisas que nos mexem com o emocional, baixam-nos o racional. Então eu fiquei todo dia a olhar para o e-mail, sempre a ver quando é que caía um e-mail da Unilabs, não é qualquer publicidade, como é óbvio, lá está, foi o primeiro que estava aberto, e até caiu e realmente estava positivo, e ainda assim vamos lá ver, será que é? Então liguei para uma clínica e marquei consulta. Basicamente, que o primeiro ginecologista que tivesse disponibilidade, porque eu só queria saber o que é que se passava. Então consegui a consulta, não sei, talvez no passo de uma semana ou coisa assim, ou nem isso. E pronto, e confirmou-se, e acima de tudo, que estava tudo bem, que apesar de tudo, aquele choque era mais importante. Bom, então após tudo isto que me veio à cabeça, não é? O conjunto de emoções, o confronto com a realidade, as crenças, novamente as crenças a vir ao de cima. Eu passei a tomar a amar a ideia e a tomá-la como um desafio e seguir em frente. Não posso dizer que os primeiros tempos como mãe foram fáceis. Não é fácil para ninguém e dadas as minhas circunstâncias na altura, claro que todos terão as suas, mas o que eu vejo realmente na generalidade exigia ainda muito mais de mim.
privação do sono, principalmente para mães que decidem amamentar em exclusivo, que foi o meu caso, foi uma decisão. Então isso dependia muito de mim e dependia de eu ter que acordar de 2h30 ou 3 em 3 horas durante a noite, toda a fatiga durante o dia, tomar conta de um bebê quase a 100%, não é? Quase ter de ser mãe para ao mesmo tempo, full time. Isto porque o Roberto, na altura, na prática não tinha licença do pai, ele tinha licença, mas na altura não podia deixar, ou seja, tinha alguns momentos de dia e ajudava o facto de ele estar em casa, não é? Mas muitos tempos eu não podia contar com ele, muitos tempos ele não estava em casa o dia todo, desde o dia 1 que ele nasceu, o bebê, não é? Basicamente o tempo que eu tive a 100% do Roberto foi quando estávamos no hospital. A partir daí tive outras ajudas, que se calhar as pessoas não têm, mas também não tive um marido com uma licença de um mês ali sentado à minha beira a dividir as coisas comigo, não é? E não o primeiro bebê. E basicamente, além disso tudo, eu praticamente trabalhava full time. Eu não deleguei nenhuma das minhas tarefas que eu tinha anteriormente e tinha que fazer tudo ao mesmo tempo que trabalhava. Eu continuava as minhas tarefas no trabalho e a ter bebê e tudo que eu tinha, né? E toda esta confusão que aparece na cabeça no pós-parto. E ao mesmo tempo que trabalhava e continuava com todas as minhas tarefas, foi no mínimo desafiante, difícil. E ainda que não seja algo típico do meu perfil, muitas vezes chorei e muitas vezes nem sabia, era desespero, eu acho que chama-se baby blues, não é? Muitas vezes mesmo, que eu só me precisava fechar os olhos e desistir. Havia muitas horas que não conseguia ver a parte positiva dos acontecimentos. Por muito tempo só queria voltar atrás no tempo e ter a minha vida antiga de volta. E há pessoas que, provavelmente a causa das crianças, que vão dizer, que egoísta, mas eu diria que quase toda a gente sente isto. Imagina alguém que não estava preparada para ser mãe, porque nunca o decidiu. Ou melhor, decidiu depois da vida já o ter decidido por ela, não é? Então, eu não digo isto com a maior das verdades, porque ao mesmo tempo eu sei a dedicação que eu dava. Mas que muito tempo eu pensei, quando é que eu vou voltar a ter a minha vida? Que eu definia como liberdade, o meu tempo, os meus passos, as minhas opções. Eu, estar sozinha, que era uma coisa que eu privilegiava e privilegio muito. No entanto, basicamente eu focava-me, lá está, e é por isso que eu não me sinto mal em dizer isto, porque tenho a certeza que quando eu me focava em ser mãe, eu era excelente mãe a 100%, mais se calhar qualquer outra pessoa que não diz ter tido este tipo de sentimentos, que ainda assim eu desconfio. Tratar o meu filho como algo único, e para mim é um investimento sem preço, tanto que hoje o Roberto, o meu marido, chama-me de guru dos bebés, de tal forma que me dediquei à causa, e sempre que havia alguma circunstância, alguma coisa que me falava, as fases de as etapas de cada idade, não é? Eu ia saber tudo ao mais pormenor, eu ia a artigos científicos a ver tudo o que era necessário, não é? Eu sou assim, vou com tudo. Se é para fazer, excelente. Enfim, passada esta parte da minha experiência, vamos às lições aprendidas e para hoje vou deixar 3 que considero as mais importantes, a base para uma vida menos inquieta, mais feliz e mais realizada como uma empreendedora. E principalmente agora, não é? Que vou ser mãe outra vez. Então vamos a essas lições. 1. Planear. Tal como devemos fazer nos negócios e em tudo na vida em que queremos ter menos ansiedade, mais resultados, temos que planear. Este foi o meu grande erro e o que me levou a uma situação de desespero no pós-parto do meu primeiro filho. Achar que, como toda a gente diz, tudo se cria, a vida leva-me e leva a vida e tudo se faz. Isso acontece, mas depois acontece a um preço, não é? Um preço de falta de resultados, maior inquietude, maior frustração, maior tristeza. Isto é a solução para quem tem o objetivo de só ter uma licença de maternidade, ficar de boa volta do bebê e da casa e entretenimento. E está tudo bem. Nada de errado com isso, mas não era o meu objetivo. O impacto foi muito grande para quem quer estar sempre a desenvolver-se e desenvolver os seus negócios. Então planear torna-se crucial. Antever os problemas, os conflitos de tempo, pensar numa rotina, ter ajudas já pensadas de pessoas com quem
possam ficar algum tempo com o bebê para termos o nosso tempo, são, efetivamente, pilares para levarmos um pós-parto mais tranquilo, uma maternidade mais tranquila. 2. Ter expectativas realistas. Saber que vai haver dias melhores, outros piores. Saber que vamos ter que desacelerar em alguns momentos naquilo que eram os nossos objetivos antes. Mas que estamos a trabalhar num grande e novo investimento que é construir o nosso legado, que é desenvolver um ser, fazê-lo feliz, ensiná-lo sobre ser uma boa pessoa e sobre a nossa forma e a forma como nós acreditamos a vida, não é? E construir uma relação forte como não existe com mais ninguém, não é? Saber que a vida é diferente, mas não levar isso como um drama, não é? Como as pessoas fazem. Mas também não pensar que vamos continuar a trabalhar 8, 10, 12 horas por dia como antes, mantendo tudo igual e tendo um bebê recém-nascido para tomarmos conta e quando estamos acordados 2 horas durante a noite, certo? Isto é um pouco irreal. O que eu costumo dizer agora, prepare for the worst, hope for the best. 3. Estudar. Maternidade é aquele assunto que toda a gente dá palpites, todos têm a sua opinião e é diferente de um para os outros, mas massa crítica formal, estudada, fundamentada, ninguém tem. É porque ouviu o enfermeiro dizer, que depois diz diferente do outro enfermeiro, que depois diz diferente daquele médico, e porque ouviu na televisão, porque aqui isto, porque aquilo, então cada um, ou porque a avó fazia assim, cada um tem a sua forma. Hoje em dia, temos acesso a tanta informação de qualidade, porquê dar ouvidos a X ou Y? Primeiro, façam o que o vosso coração manda, com o que o vosso intelecto se portar com a informação de valor. E o que é que eu quero com isto dizer? Nem tudo é preto no branco, nem tudo é matemático e científico. Embora eu me reja muito por aquilo que lá está, eu só preciso ler na boa um artigo científico para perceber isto. Algum problema que eu esteja a lidar. Mas o nosso emocional conta. Aquilo que queremos ser como mães, mas ter uma melhor experiência na maternidade e enquanto mulheres competitivas, empreendedoras e com objetivos de alta performance, carece de estudo. Saber o que procurar e onde procurar. E eu tendo a ir buscar praticamente tudo que são informações de saúde e perceber, ok, mas, sei lá, pequenas coisas que nós dizemos, mas que, porque o bebê ainda usa a Xuxa, o meu filho diga a pupa ou a espeta, né? Mas depois uns dizem assim, tem que tirar agora, deve tirar depois, porque isso faz mal aos dentes. Gente, a maior parte das que as pessoas dizem está errado. Acreditem. E como é que eu descubro isto? A parte da informação que eu vou buscar em termos de saúde é o NHS, o Sistema Nacional Britânico. Eles têm muita informação disponível, efetivamente de estudos, não é? Não é de 2 bebés que eu tive, não é da minha vizinha. É de estudo com centenas de bebés, com estudos que realmente mostram fiabilidade. E também da American Association of Pediatrics, acho que é assim, APP, American... APP. Procurem, eu acho que é APP ou AAP, mas acho que é APP. Basicamente, a Associação de Pediatras Americanos, deve ser exatamente AAP, American Association of Pediatrics. Acho que é isso. Procurem em fontes realmente de valor, não é? Não é no que o nosso pediatra diz. É claro que eu levo o meu filho ao pediatra para ele ver o desenvolvimento do meu filho em questão, porque não vai ser a AAP que vai ver o meu filho, não é? Já tive esta discussão. Mas há guidelines que são gerais para todos, não é? E ali temos o consenso de todos os melhores pediatras que existem no mundo. Basicamente é isso. E que mais estão no mundo. E que mais têm exemplos. Por isso... Porque seguir só por uma pessoa que se calhar está enviesada com outro tipo de guidelines mais antigas ou coisa do género, não é? Então, relativamente a esta parte do estudar, eu trouxe aqui alguns temas que eu acho que são muito importantes para estudar na maternidade. O sono. Isto é as coisas mais importantes. Uma criança descansada é uma família descansada. E uma família descansada é uma família com mais possibilidade e uma família feliz. Ponto final. Isto para mim é base, para todos estarmos melhor. 2. Alimentação. Criar boas rotinas de alimentação, bons hábitos. Começamos logo desde cedo a estragar e desde cedo começamos logo a perder a carruagem. E isto estamos a falar de, sei lá,
a matar logo as crianças com açúcares e etc, não é? Que provavelmente foi a forma como nós todos fomos educados, é por isso que eu digo que hoje em dia sou uma formiga. Como educar, aqui o 3, como educar crianças felizes, autónomas e independentes. Isto é o meu objetivo para os meus filhos, não é? Para outras mães poderá ser outro qualquer, e aí terão que procurar fontes nesse sentido. Isto é o meu ultimate goal para os meus filhos, e há muito conteúdo de valor nesse sentido. Depois, saúde, tal como eu tinha falado no início, não falei neste ponto muito, porque felizmente tive a sorte até agora não ter problemas maiores nesse sentido, mas isso é a base para construir, mas eu acho que para construir essa base da saúde, tal como nós em adultos, há uma parte pela qual nós somos responsáveis, não é? Há uma parte que nós não somos totalmente responsáveis, ou de todo responsáveis, que é a genética, mas há uma parte em que nós somos muito responsáveis e que nos compete, que basicamente é tratar dos 3 pilares que eu falei anteriormente. Ou seja, eu sou defensora, que também no caso dos adultos, se nós tivermos sono de qualidade, se nós tivermos alimentação de qualidade, também no caso dos adultos o exercício, não é? Se nós formos pessoas felizes, autónomas, independentes, com mindset certo, com uma cabeça limpa, com espírito positivo, 80% da nossa saúde está aí. E pronto, chegamos ao final destes 3 conselhos, que considero vitais para termos e continuarmos a ser mulheres felizes, realizadas, quer no campo pessoal, quer no campo profissional, até porque não vejo para mim aquelas afirmações de mulheres que dizem que a licença devia ser 1 ano, ou mais para estar com o filho e tratar da casa, e volto a dizer, para mim. Tenho objetivos completamente diferentes que não coadunam com esse estilo de vida. E isso não quer dizer que eu negligencie o meu filho de todo. E que não digo que é errado, simplesmente não é o meu. E para mim nem faz sentido discutir esse assunto com pessoas cujos mindset e objetivos são completamente diferentes dos meus. Dificilmente teremos aqui um ponto win-win, porque nenhuma das partes está disposta a escutar a outra e a aprender algo com isso. Sei que neste episódio eu falei muito dos primeiros anos da maternidade, porque é a realidade que eu tenho, não é? O meu filho tem 2 anos e em breve lá está, terei uma outra. Mas acredito que este outro tipo de desafios virão mais para a frente. Outro tipo de challenging situations. Desafios diferentes, mas também acredito que a fase pós-parto dos primeiros anos são muito exigentes. Em termos de demanda de tempo, atenção a todo o momento. Eu digo muitas vezes, embora não tenha passado ainda por essa fase, que neste momento os filhos dão muito trabalho, mas depois dão muitas dores de cabeça. São problemas diferentes. Bom, e agora finalizo com um pedido. Amanhã, no meu Instagram, sai um post relativo a este episódio do meu feed. Caso conheçam mulheres para quem este assunto faça sentido, que eu possa ajudar de alguma forma com este episódio ou o meu conteúdo para mães empreendedoras, empresárias, identifiquem-nas lá nos comentários para que de forma gratuita possa tornar os dias delas mais fáceis, mais produtivos e ajudá-las a sentirem-se mais realizadas. Caso também não conheçam ninguém, mas eu ouvi, eu gostei, deixem lá esse vosso comentário, vou adorar ver os vossos comentários mesmo. Muito obrigada. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. E até lá, stay tuned!